Hej allihopa! Idag ska jag prata med er om hur jag lärde mig svenska. Och det är någonting som jag fortfarande lär mig. Men jag försöker liksom lära mig mer och mer varje dag genom att prata med min man. Eller kolla på en video på YouTube. Eller lyssna på musik. Men jag vet att jag har mycket att utveckla. Det är så här jag låter när jag pratar svenska. Och jag hoppas att ni gillar min video idag. Idag ska jag lämna några brev på grund av mitt jobb. Nu för tiden så jobbar jag hemifrån. Och då behöver vi kunna skicka brev varje dag. Jag kan prata också om mitt jobb. Jag jobbar som juristassistent med en jurist i Sverige. Och det är jättekul. Jag bor i Södertälje, men kontoret ligger i Stockholm. Men nu för tiden jobbar vi hemifrån tills vidare. Então, galera, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que eu aprendi o sueco e o porquê eu aprendi essa língua tão exótica. Eu moro em Södertälje atualmente, é grande Estocolmo, como alguns de vocês devem imaginar, devem saber. Ou talvez você esteja me assistindo da própria Suécia mesmo, ou do Brasil. Independente disso, quero que você seja bem-vindo ao meu vídeo. Eu me chamo Caroline Toledo, eu sou advogada brasileira, trabalho num escritório de advocacia sueco e atualmente curso o mestrado em Direito Europeu da Universidade Södertörn. Enfim, gente, vou começar a minha história após a vinheta. Toca a vinheta, Eliabe. Bom, tudo começou quando eu tinha acabado de me formar em Direito, ali no ano de 2017. Eu estava começando a minha carreira, né? Me formei em 2016, 2017... começa a minha carreira. Tô aqui andando na neve. Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com correspondência jurídica. E foi o primeiro dinheiro que eu ganhei com direito, sabe? E é uma área muito legal porque você não fica com uma responsabilidade com o caso. Você pega o dinheiro e você sai fora. E é um negócio muito bom. Então, assim, chegou o ano de 2020 mais ou menos, parou, os faros fecharam. Aí não deu pra eu fazer isso. E comecei a advogar, pegar causas no meu nome com mais seriedade. Olha a neve. Criando relacionamento com os clientes. E tudo isso, gente, contribuiu bastante para o meu crescimento pessoal. Mas eu comecei a estudar sueco na época que eu fazia correspondência jurídica. Eu aproveitava a correria, porque eu andava muito pelos fóruns de São Paulo, capital, e eu ia para a escola. Existia uma escola na região da Rua Augusta que ensinava, inclusive, finlandês. Eu não sei onde essa escola tá, mas parece que ela ainda existe em São Paulo, mas não mais na Rua Augusta. Então eu fiz aula nessa escola. Foi, assim, bom, foi proveitoso. Eu aprendi vocabulário, mas um feedback que talvez não seja tão positivo é que eu não aprendi gramática com eles. Porque eles tinham o seguinte pensamento: se o aluno estuda muita gramática, ele não aprende a falar e ele fica só preso na gramática. Mas não, eu acho que eles levavam isso muito num extremo. Chegou ao nível de eu, tipo assim, eu cheguei a estudar 1 ano com eles. Nesse 1 ano, eu não falava nada de sueco. Absolutamente nada. Eu falava, sim, hej, hur mår du? Trevligt att träffas. Eu sabia falar essas coisas. E, tipo assim, isso não é uma conversação em sueco. Uma conversação em sueco é uma coisa muito mais elaborada do que: oi, tudo bem? Como você está? Prazer em conhecê-lo. Espero que vocês estejam gostando da neve caindo no vídeo. Eu achei que seria uma ótima ideia gravar assim. Enfim, eu não aprendi, gente, no curso, mas foi um excelente começo. Pra quem não tem nada, tá ótimo. E eles tinham uns livrinhos, tal, didáticos deles. Só que o que faltou ali pra mim foi uma aula de gramática. Aí, tudo bem. Nos casamos, eu e meu marido, mais ou menos 3 anos depois disso. E aí eu comecei o SFI. Para quem não sabe, SFI é sueco para imigrantes.
É um sistema, assim, bastante organizado. É um sistema que eles organizam as pessoas conforme a capacidade delas de aprender. Por exemplo, eles separam pessoas que têm faculdade de quem tem só o ensino médio, de quem não sabe ler e escrever, pra não ficar misturando todo mundo junto e todo mundo poder se desenvolver conforme a sua própria velocidade, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu já não tava do zero. Eu já tinha noção de sueco. Então, eu tive a minha primeira professora. Eu vou até falar o nome dela porque eu gosto muito dela. Ela é uma pessoa maravilhosa. O nome dela é Suzanne Henning. E eu nunca vou esquecer dela, porque ela é a primeira pessoa no mundo que me fez sentir inteligente. Ela é a primeira pessoa no mundo que me valorizou, assim, sabe? Porque, gente, eu tinha uma cabeça assim. Eu não tinha passado na USP, na época do vestibular. E eu tinha tentado letras. Eu tentei primeira fase passei, segunda fase não passei. Então eu nunca me achei uma pessoa inteligente, sabe? E por que eu queria fazer letras? Porque como eu já falava inglês, porque minha avó tinha pagado o curso desde que eu tinha uns 15 anos de idade, eu pensava em trabalhar com tradução, mas provavelmente eu ia querer me especializar numa outra língua, não no inglês. Eu sempre tive vontade, assim, de aprender mais e mais línguas e tal. Mas me formando na faculdade, o meu foco foi concurso público. Quando que o meu foco saiu do concurso público? Em 2020, com a pandemia. Falei assim, vou advogar. Preciso ter dinheiro para pagar minhas coisas, para comprar roupa, comer direito, para eu fazer as minhas coisas, né? Olha quanta neve tem aqui. Essa neve aqui não tá derretendo. Pra lá já tá começando a derreter. Enfim, esses assuntos paralelos são para vocês entenderem o background de como eu aprendi o sueco, entendeu? Então, eu já cheguei na Suécia falando inglês e cheguei na Suécia com alguma noção de sueco. Eu já entendi alguns sonzinhos diferenciados da língua sueca. Por exemplo, o hu. Ó, olha como ele fala. Kan du säga hu? É tipo um soprinho que você faz com a garganta. Esse som, eu demorei 7 meses para aprender só esse som no sueco. Mas a minha opinião do sueco é que é uma língua fácil de aprender. Por quê, gente? Um dos principais motivos é você não conjuga os verbos conforme os pronomes, igual a gente faz no português, por exemplo. Eu vou, tu vais, você vai, ele vai, nós vamos. Não, você fala jag går, du går, ni går, vi går. Você percebe que o verbo não muda? Vai. Quando você conjuga o verbo, ele é o mesmo, ele fica estático. Línguas como, por exemplo, o alemão, elas já são iguais ao português. Você tem que conjugar o verbo conforme o pronome. Então isso me fez achar o sueco bastante parecido com a gramática do inglês. E isso pra mim me fez achar a língua sueca uma língua relativamente fácil de aprender. Teve momentos, sim, que eu chorei e eu falava, meu Deus, como que eu vou aprender isso? Porque tem algumas coisas na gramática que não são fáceis, que eu não posso dizer aqui pra você que é fácil, porque não é. Mas, no geral, é uma língua fácil, sim. Eu acho que ninguém deveria ter medo de aprender o sueco. Basta você tentar. Se você já fala o inglês, já é meio caminho andado. Porque o teu cérebro já criou um espaço nele em que é só você colocar o sueco lá também. Então, ao todo, quanto tempo eu demorei para aprender o sueco? Que eu comecei a falar bem foi depois de 2 anos morando na Suécia. Ou seja, se eu estudei 1 ano lá no Brasil, demorou para mim 3 anos. Então, galera, eu queria mostrar pra vocês aqui alguns livros que eu utilizei pra estudar o sueco. Eu utilizei o Språk por Time Boss, que é um dos livros que eu falo num vlog que eu gravei, que eu vou deixar aqui nos cards, pra vocês estarem assistindo também como é que era a minha rotina, né, de estudante de sueco. E lá eu falo mais profundamente ainda sobre os livros. E eu também mostro um livro de literatura, né, que a gente lê bastante. Esse que eu mostrei pra vocês é o Ronja Rövardotter, que é um livro que tem uma linguagem bem mais antiga, né? Tipo, no português a gente estuda Os Lusíadas, a gente lê esse livro. Seria uma coisa parecida com Os Lusíadas. E é isso, gente. Esse é o vídeo de como eu aprendi a falar sueco. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal e deixa indicações de outros vídeos que vocês gostariam que eu fizesse. Tá bom? Espero que tenha dado pra entender tudo. E também vou deixar algumas redes pra vocês me acompanharem nas descrições, tá bom?
Tchau, galera. Zurisca. É nóis.